Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Prazer imenso estar aqui novamente para mais um Inclusificando. O meu nome é Aline Mariotti, eu sou uma mulher branca, cisgênero, de cabelos longos, abaixo da linha da cintura, liso, uso franja curta sobre a testa, estou vestindo uma camisa social preta de botões e também hoje estou sentada na cadeira do meu escritório, que é uma cadeira preta, e ao meu fundo uma estante preta com livros coloridos. E ao centro dessa estante tem um gato de gesso que o mesmo está há 7 gerações na minha família, na cor marrom. E olha que interessante, hoje eu estou no meu cenário habitual, com os meus livros, né? Esse aconchego que é estar em casa, inclusificando, falando de inclusão, falando de acessibilidade. E hoje eu quero trazer uma pauta aqui muito interessante. Uma pauta na qual eu sempre sonhei em ser, né? Que é escritora. E também uma pauta que sempre me acompanhou por inúmeros e inúmeros meados, que são os livros, né? Eu tenho uma história muito linda com a literatura, né? O meu primeiro livro foi o livro do Conde Drácula. Eu sempre fui muito interessada por essa área de vampiros, bruxas, né? Mas isso é história para um outro vídeo, porque hoje eu quero compartilhar com vocês algo que vem batendo muito forte, principalmente quando eu penso nesse mercado editorial, e também hoje inúmeros projetos estão pensando nessas escolhas, pensando num novo público de leitores. Isso aí, a gente vai falar hoje de literatura inclusiva. A literatura inclusiva nada mais é aquela que busca atender às necessidades e também às características de leitores com diferentes necessidades específicas, com diferentes habilidades. Ela vem promover a equidade de acesso, né, a essas informações e também construir representatividade. E a forma que a literatura aborda, ela não está somente ligada à nossa diversidade como humanos, mas também à inclusão, à equidade. Ela pensa e considera aspectos de acessibilidades como física, comunicacional. Ela vem garantir que pessoas com alguma deficiência visual, cognitiva, auditiva, motoras, possam o quê? Acessar esse conteúdo, possam de fato se imergir nessa literatura, que muitas vezes a gente não consegue ler determinados livros, porque a letrinha é muito pequena, porque é um livro que não tem contraste, porque não está em audiobook, né? E muitas vezes o sujeito surdo, a gente pensa, mas o surdo ele é visual, ele lê o português. Nem sempre. A estrutura da Libras, ela é completamente diferente do português. Então, para alguns surdos, acaba dificultando esse acesso à informação. E também fica complicado por algumas palavras em português ter um conceito tão rebuscado que eles não conseguem entender esse conceito, a não ser que uma pessoa explique isso, né? Explique isso de forma de segmentos para ele conseguir entender o que de fato está se passando naquela leitura naquele momento, né? Tá. E aí a gente pensa o seguinte: como que essa literatura inclusiva se diferencia da leitura convencional? A palavra-chave é
acessibilidade. Ou seja, a literatura inclusiva, ela se utiliza de diferentes formatos acessíveis, como braille, audiolivros, e-books com leitura compatível em tela, porque não adianta a gente ter uma diagramação que não seja acessível. Então, e-books que tenham essa fluidez e que sejam compatíveis com as telas, né? Também livros com audiodescrição e o recurso em Libras, como a gente comentou. Eu fiz um trabalho só para exemplificar esse contexto aqui, né, de literatura em Libras, por exemplo, aonde eu narrei todo o conteúdo, né, da cartilha em áudio, em voz, e depois eu transformei esse áudio em Libras. Ou seja, a pessoa escutava a minha voz, trazendo todo o conteúdo, e depois ela conseguia ter uma janela enorme que ocupava metade da tela em Libras. Então ficou um material bem acessível, um material bem bacana. E quem quisesse também tinha acesso ao material de forma online, de formato e-book. Olha que bacana, né? E muitas vezes também a gente precisa incluir o designer universal. O que é isso, né? Com textos, com fontes ampliadas, com contrastes adequados, com imagens táteis, né? Quando o livro é impresso, para leitores com baixa visão e até mesmo pessoas cegas. Tem uns livrinhos que quando eu fui para Bagé, na Unipampa, o pessoal fez toda uma mostra desses materiais acessíveis. E eu achei fabuloso que tinha um livrinho contando a história de uma ovelhinha que era todo tátil. Então a pessoa ia virando as páginas e tinha um algodão para representar a ovelhinha, tinha grãozinhos de areia para representar o chão. Sensacional aquele livrinho. E olha que importante, né? Um livrinho assim para uma criança que está no seu desenvolvimento, né? Isso é muito bacana. E já que a gente está falando desse desenvolvimento, é bacana também a gente pensar em representatividade. As histórias, os personagens, narrativas que refletem essa diversidade humana e que inclui pessoas com deficiência, né? Questões raciais, culturais, de gênero, que desafiem esses estereótipos, que criem um espaço onde diferentes experiências de vida sejam valorizadas e reconhecidas, né? E aí a gente também pensa numa didática inclusiva, né? Ou seja, livros que têm textos simplificados e até mesmo adaptado a públicos que possuem alguma dificuldade de leitura, né? Assim como crianças com dislexia ou pessoas com alguma deficiência intelectual, por exemplo, e também outros livros que estejam ligados, por exemplo, ao bilíngue, né? A ter duas línguas, e muitas vezes também a tradução em Libras, como a gente falou, né? Isso é extremamente importante. Então, na prática, quando a gente pensa numa literatura convencional, muitas vezes a gente acaba presumindo aqueles leitores padrões, né? O leitor padrão. E aí, quando a gente traz essa literatura inclusiva, quando a gente rompe com essas barreiras, que é a falta de acessibilidade, a gente garante essa experiência de leitura tão enriquecedora para todos e para todas, independente das suas capacidades, das suas origens, das suas formas de entendimento, né? Das suas formas de abordagem e de transformar. Porque, acima de tudo, a leitura
é um instrumento de equidade social e pertencimento. Isso é indiscutível, né? O quanto a leitura ela é transformadora, ela é potencializadora de inúmeras questões sociais. E aí, a gente também, no momento que a gente está falando de leitura, de literatura inclusiva, a gente precisa entrar num fator que é muito determinante, né? Que são os desafios enfrentados pelos autores e também pelas editoras, no momento que eles criam uma obra pensando para todos, pensando que essa obra seja de fato inclusiva, né? Existe um custo elevado ainda, né? No momento que a gente vai produzir um livro num formato acessível, como em braille, audiolivro, fontes ampliadas, até mesmo a tradução em libras, pode ser que existe, né? E exige também um investimento alto, tecnológico e específico. Por exemplo, o braille, ele se trata de um recurso um pouquinho caro. Também no momento que eu vou fazer a narração de todo esse conteúdo em voz e depois passar para libras, eu vou precisar contratar um profissional, né, que leia, que tenha uma voz objetiva, que tenha uma boa aquisição linguística também, para estar transmitindo da melhor forma possível e que seja fluido, né? Eu preciso pagar esse profissional e também o intérprete tradutor de libras, né? É um serviço remunerado, então a gente precisa ter esse investimento, né? E também a gente precisa pensar nas adaptações técnicas, garantir, por exemplo, que um e-book seja compatível com um leitor de tela, né? Que as ilustrações sejam transformadas em descrições, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a acessibilidade de um e-book, eu preciso ter o recurso da audiodescrição. Isso implica em eu contratar um profissional capacitado com a formação específica e um consultor em audiodescrição que precisa atuar juntamente com o audiodescritor, fazendo esse trabalho. E o que os mesmos vão fazer? Eles vão descrever o designer, o formato desse e-book, as imagens, as figuras, porque muitas vezes o designer, a forma que esse e-book foi construído, por exemplo, ele conversa com o leitor, né? As cores conversam com o leitor. Quando eu fui fazer a capa do meu livro, eu lembro assim que eu queria muito passar algo que fosse meu, que me representasse, as minhas cores. Então eu fiz toda uma capa preto e branco e ao mesmo tempo trazendo essa pegada mais acadêmica por se tratar de um livro acadêmico. E depois, no momento que a gente vai acessibilizar esse material, a gente precisa compartilhar, né, com outras pessoas para que elas de fato mostrem outras percepções e também outros entendimentos. Então, o quanto isso é extremamente importante, a gente ter essa conversa, a gente ter essa troca, porque muitas vezes um recurso estando acessível para uma necessidade específica, muitas vezes não está acessível para outras necessidades específicas. Então, o tamanho da importância da gente de fato ter um profissional que entenda dessa literatura, né? Hoje, por exemplo, o Inclusificando, ele atua muito com essa parte de estar acessibilizando o material. Olha que incrível isso, né? Da gente estar trazendo o material pensando nesse outro grupo de leitores que por vezes é esquecido, né? E aí a gente também pode tratar de uma coisa super importante, que é a representatividade, né? Porque a falta de vivência direta, porque muitas vezes a gente encontra materiais que são
pensados, né, na inclusão, na diversidade, e eles são construídos por pessoas que não têm deficiência, por pessoas que muitas vezes não têm essa proximidade com as pessoas com alguma deficiência. E isso acaba representando uma certa dificuldade ao retratar personagens e narrativas, e muitas vezes acaba ficando algo desrespeitoso, né? Muitas vezes a gente acaba estereotipando. Ah, todo surdo é igual. Não, existe uma diversidade imensa na comunidade surda. Ah, toda pessoa cega é igual. Não, todo mundo é diverso, cada um com as suas construções, com as suas ilhas de referência. E é isso que é importante a gente entender. Então, no momento que a gente vai construir uma literatura pensando em trazer personagens, né, que conversem, por exemplo, um personagem surdo, traga uma pessoa surda para dialogar, para ver se é isso mesmo, para ver se não dá para melhorar essa história, para ver o que está faltando de representatividade ali, porque senão a gente vai acabar escrevendo uma história estereotipada, pejorativa, e não vai de fato atingir, né? Não vai ter um impacto positivo, principalmente na formação de jovens leitores, né? Não vai promover a empatia. Então, o quanto é importante a gente ter histórias que refletem diferentes realidades, né? A literatura inclusiva, ela ajuda muito a criança a entender e respeitar a experiência do próximo, a experiência do outro. E essa representatividade, quando positiva, ela traz de modo que isso desenvolve a autoestima, que isso desenvolve o pertencimento, a confiança, o se sentir valorizado. Então, olha isso que importante. A gente quebra preconceitos. E ao expor essas leituras inclusivas, essa literatura inclusiva, desde cedo, a gente consegue explanar a nossa diversidade. A gente desafia, a gente tensiona essa discussão de estereótipos, a gente combate a discriminação como o capacitismo, né? Que a gente conversa tanto aqui no nosso Inclusificando, o racismo, a intolerância religiosa, a intolerância de gênero, que nada mais é o que? A falta de respeito perante a nossa diversidade, né? Então, o quanto isso valoriza a nossa inclusão social, o quanto é importante as crianças, os jovens, os adultos também, as pessoas idosas, reconhecerem que a gente é diferente e valorizar essas diferentes, para a gente de fato conseguir construir uma sociedade mais igualitária. E a gente precisa também fomentar a leitura para todos, né? Com livros que de fato garantam essa participação nesse universo tão rico, nessa aprendizagem, nesse imaginário, né? Então, a literatura, ela vai muito além do que simplesmente ler uma história, conseguir entender outras narrativas. Ela educa, ela transforma, ela constrói bases para uma geração mais consciente e que de fato inclua e que de fato respeite os próximos, né? E aí, só fazendo um parâmetro para a gente entender o que é de fato, então, que recursos que eu poderia utilizar para conseguir ter uma literatura acessível, né? A gente pode usar o braille, a gente pode usar a fonte ampliada, né? Imagens táteis,
e-books compatíveis com leitor de tela. A gente pode ter versão de áudios, livros com a tradução para Libras, como o vídeo aqui que a gente está conversando hoje do Inclusificando. A gente pode ter uma linguagem inclusiva com textos claros, objetivos, respeitosos e adaptado a diferentes públicos, né? Incluindo pessoas com alguma dificuldade cognitiva, que tenham representatividade, narrativas que reflitam, né? Que reflitam essa nossa diversidade cultural, de gênero, racial, que tragam esse protagonismo da pessoa com deficiência. E claro, que a gente evite estereótipos, né? E a gente precisa usar um contraste adequado, uma diagramação limpa, né? Com elementos gráficos de fáceis acesso e entendimento para todos. E muitas vezes a gente tem consequências dessa ausência de representatividade, né? Por exemplo, a falta de pertencimento no momento que eu pego um livro e que eu não consigo me encaixar naquela literatura, que era o que acontecia comigo com as historinhas da Disney, né? Com as historinhas da Branca de Neve, da Rapunzel. Eu nunca conseguia me encaixar, não era o meu sonho, né? Eu queria, no meu tempo não existia ainda a Moana, né? Mas o quanto é importante a gente ter esse pertencimento. E muitas vezes leitores com deficiência podem sentir que as suas experiências de vida não são valorizadas ou reconhecidas, e levando a uma sensação de exclusão, de baixa autoestima, né? Porque a ausência de personagens com deficiência que representa de forma positiva, né? Que reforça um sentimento bom. E quando não tem isso, quando muitas vezes a gente traz esse papel da pessoa com alguma deficiência como tá tentando se encaixar, ele é inadequado, ele é inferior, tadinho dele. Vocês não têm noção do tamanho da atrocidade que a gente faz com a autoestima de uma pessoa, né? E isso acaba limitando inúmeras outras questões, limitando o acesso ao conhecimento, limitando ao prazer de viver em sociedade, porque eu acho tão triste quando a gente está com a nossa autoestima baixa, independente de qual seja o motivo. Isso é extremamente importante, a gente tratar essas pessoas com carinho, a gente mostrar o quanto a gente é diverso, o quanto a gente é diferente, né? E o quanto essa construção de representatividade, esse pertencimento é extremamente importante, porque a gente também causa uma estagnação social. E o que é isso, né? Essa falta de histórias inclusivas, ela acaba perpetuando ainda mais o preconceito e a desinformação. Isso acaba dificultando a construção de uma sociedade mais empática e equitativa. Por quê? Porque no momento que uma criança, ela lê um livro aonde muitas vezes o personagem com alguma deficiência é tratado como um coitado, como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa ser respeitado, mas eu estou inferiorizando aquela pessoa, automaticamente essa desinformação continua se perpetuando, né? Esse preconceito continua se alastrando. Então a gente para e pensa como que a gente, em pleno ano de 2024, a gente ainda está lutando tanto por inclusão social. Eu queria estar aqui conversando com você de qualquer outro assunto, não sobre a importância de inclusificar, né?
juro pra ti, eu queria estar aqui falando de qualquer outra coisa, falando de café, falando de comida, falando de qualquer outra coisa. Mas não, o quanto a gente precisa estar diariamente pensando em acessibilizar a nossa sociedade, porque ela foi construída por pessoas que não têm deficiência e o quanto isso afeta, né, as nossas pessoas que precisam de inspiração. E a literatura, ela tem esse poder de inspirar, de motivar, de eu encontrar personagens que trabalham a minha autoestima, que têm o poder de conectar a minha emoção com histórias que refletem desafios, que refletem conquistas. E a representatividade, ela é essencial para garantir que a literatura seja um espaço de aprendizado, de pertencimento e, acima de tudo, de transformação social. Então, hoje, eu sei que muitas vezes a gente acaba não tendo um recurso, talvez, a mais, né, para estar acessibilizando o nosso material, mas tem tantos editais públicos que estão carentes de propostas para acessibilidade, né? Documentários acessíveis, como vocês viram aqui, o Olhar Aprendiz, né? Filmes com intérpretes de Libras, com legenda descritiva, com recurso da audiodescrição. Hoje a gente tem inúmeros editais que estão clamando por propostas mais inclusivas, né? E que de fato busquem uma emancipação social para todos e para todas. Então, por hoje, o nosso Inclusificando fica por aqui e eu queria deixar essa reflexão para ti, para você pegar o seu livro, pegar o seu café, refletir como que eu posso de fato transformar a literatura em algo mais inclusivo. Um grande beijo!